Nos últimos vídeos sobre o Livro dos Espíritos, na parte em que estudamos o sonambulismo, da pergunta 425 até a pergunta 438, e estudamos também a questão do êxtase, desde a pergunta 439 até a pergunta 446, e estudamos o fenômeno da dupla vista, da pergunta 447 até a pergunta 454A. E nestas questões tivemos um conhecimento um pouco melhor sobre a questão da emancipação da alma. Aquele momento em que os espíritos se afastam um pouco da prisão do próprio corpo e são capazes de ir além dos 5 sentidos. Eles podem ver, eles podem sentir, eles podem ouvir o mundo espiritual e eles podem também deixar o seu corpo neste fenômeno do sonambulismo, também conhecido como desdobramento, e eles então vão para o plano espiritual, entram em contato com outros espíritos, vivenciam histórias, e muitos deles lembram de tudo que vivenciaram no plano espiritual. E Allan Kardec, na questão 455, ele faz o resumo teórico do desdobramento, do estado de êxtase e da clarividência. Ele diz o seguinte: os fenômenos do sonambulismo ou desdobramento natural se produzem espontaneamente e são independentes de toda causa exterior conhecida. Contudo, o organismo físico de algumas pessoas pode ser especialmente dotado para isso, e os fenômenos podem então ser provocados artificialmente por um magnetizador. Então, além de ser um fenômeno natural, este fenômeno pode ser provocado por um terapeuta, um hipnotizador, um magnetizador, que é alguém que tem um poder de envolver uma pessoa em fluidos eletromagnéticos que permitem a essa pessoa ser induzida a realizar tais fenômenos. O estado designado sob o nome de sonambulismo magnético só difere do sonambulismo natural porque é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo ou desdobramento natural é um fato notório que ninguém mais põe em dúvida, apesar do aspecto maravilhoso dos seus fenômenos. O que tem então de mais extraordinário ou de mais irracional o sonambulismo magnético? Ou seja, o que é tão diferente no sonambulismo magnético, no desdobramento magnético do desdobramento natural? Lembrando que o magnético é provocado por outra pessoa e o natural não é. A própria pessoa deita para dormir e sai do corpo e mantém a conexão da consciência e vê e lembra de tudo que viu no plano espiritual. E Allan Kardec explica: apenas por ser produzido artificialmente, como tantas outras coisas, os charlatões dizem o têm explorado. Ou seja, o sonambulismo magnético é aquele que é explorado por pessoas que têm a capacidade de hipnotizar os outros. Eles produzem esses fenômenos e algumas pessoas, inclusive, ganham dinheiro com essas demonstrações. Eis uma razão a mais para não deixar nas mãos deles, quando a ciência o tomar para si, admitindo o charlatanismo, que é a enganação, terá bem menos crédito sobre as massas. Contudo, enquanto isso não acontece, o sonambulismo natural ou artificial é um fato, e, como contra fatos não há argumentos, se propaga, apesar da má vontade de alguns, e isso até mesmo na ciência, onde penetra por uma infinidade de pequenas portas, em vez de ser aceito pela porta da frente. Quando estiver plenamente firmado, será preciso conceder-lhe direito de cidadania,
Ele está dizendo que naquela condição onde a ciência se recusa a estudar determinadas coisas por mero preconceito, aquilo não deixa de existir, continua existindo. E aquele fenômeno vai se repetindo e muitas vezes chega ao conhecimento através do psiquiatra, porque a pessoa passa a conviver com situações que ela não compreende. Então, ao invés de ficar fingindo que aquilo não acontece, se a ciência encarasse de fato os acontecimentos, poderia então ajudar muito mais as pessoas e estudar cientificamente tais fenômenos que se recusa a observar com clareza. Para o Espiritismo, o sonambulismo ou desdobramento é mais que um fenômeno fisiológico. É uma luz lançada sobre a psicologia. É aí que se pode estudar a alma, porque ela se mostra descoberta. Ora, um dos fenômenos pelos quais a alma ou espírito se caracteriza é a clarividência. Independentemente dos órgãos ordinários da vista, os que contestam esse fato se apoiam no argumento de que o sonâmbulo nem sempre vê como se vê pelos olhos e nem sempre vê conforme a vontade do experimentador. É natural e devemos nos surpreender que, sendo os meios diferentes, os efeitos não sejam os mesmos. É racional querer efeitos idênticos quando o instrumento não existe mais. A alma tem suas propriedades, assim como o olho tem as suas. É preciso julgá-las em si mesmas e não por comparação. A causa da clarividência, tanto no sonambulismo magnético quanto no natural, é a mesma, é um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo, que está em nós e cujos limites são os mesmos da própria alma. O sonâmbulo vê todos os lugares onde sua alma possa se transportar, seja qual for a distância. Resumindo, fora do corpo físico, em qualquer situação, seja em desdobramento, seja depois de desencarnado, seja através de um sonho, seja em qualquer circunstância, mesmo estando encarnado e vendo um plano espiritual através da clarividência, fica muito claro que esta visão não acontece pelos olhos físicos, acontece pela percepção da alma. Enquanto estamos encarnados, todas as nossas percepções do mundo exterior acontecem através dos 5 sentidos. Mas fora do corpo físico, os 5 sentidos deixam de existir e passamos a ter todos os sentidos, inclusive os 5, misturados com o nosso perispírito, tendo então uma visão holística, onde todos os sentidos estão misturados em um único sentido, em um processo de percepção única, não dividido em 5, mas uma só percepção, onde engloba todos os sentidos existentes e outros que nós nem sabemos que temos. Na visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas do lugar em que está seu corpo, e sim como por um efeito telescópico. Ele as vê presentes e como se estivesse no lugar onde elas existem, visto que sua alma lá está em realidade. Enquanto estou no corpo físico, eu olho para uma montanha distante e eu vejo a montanha lá. Mas se eu estiver fora do corpo físico, em qualquer circunstância, seja nos desdobramentos ou seja desencarnado, e eu olho para a montanha e concentro a minha atenção nela, eu não vou ver esta montanha à distância. Eu vou estar na montanha. Eu vou ir até a montanha. E vou ver esta montanha presente e não à distância, como acontece aqui enquanto estou usando os olhos do meu corpo físico.
É por isso que seu corpo fica como se estivesse aniquilado e parece privado de sensações, até o momento em que a alma vem retomá-lo. Essa separação parcial da alma e do corpo é um estado anormal que pode ter uma duração mais ou menos longa, mas não indefinida. É a causa do cansaço que o corpo sente após um certo tempo, principalmente quando a alma se entrega a um trabalho ativo. O órgão da visão na alma ou espírito não é circunscrito e não tem um lugar determinado, como no corpo físico, o que explica por que os sonâmbulos não podem lhe assinalar um órgão especial. Eles veem porque veem, sem saber como ou porquê, pois para eles, como espíritos, a vista não tem sede própria. Ao se reportarem ao seu corpo, esta sede lhes parece estar nos centros onde a atividade vital é maior, principalmente no cérebro e na região epigástrica, ou no órgão que, para eles, é o ponto de ligação mais intenso entre o espírito e o corpo. Ou seja, cada um de nós temos em nosso conteúdo psicológico o maior chamamento. Existe uma pessoa que ela é mais científica, existe uma pessoa que é mais poética, existe uma pessoa que ela é mais investigativa, um que é mais sentimental, emocional, outro que é mais frio, mais racional. E fora do corpo físico, quando vemos alguma coisa fora dos 5 sentidos, esta visão chega para nós com maior intensidade, dependendo de sua natureza psicológica. Então, o mais racional vai ter aquela percepção mais voltada para o cérebro, enquanto que o mais emocional vai ter aquela percepção pelo coração, onde está a sede do nosso sistema emocional. Ele fala até que é a parte superior do epigástrico, que é a parte superior do estômago, onde está o chakra gástrico, onde a pessoa recebe essas energias e tem a visão como se estivesse vendo por esta parte. Porque fora do corpo, o que vemos e a maneira que vemos e a interpretação daquilo que vemos está relacionada ao nosso conteúdo psicológico. O poder da lucidez fora do corpo não é ilimitado. O espírito, mesmo completamente liberto do corpo, está limitado em suas faculdades e conhecimentos de acordo com o grau de perfeição que atingiu, e mais ainda por estar ligado à matéria da qual sofre influência. Ou seja, fora do corpo físico, nós temos o limite de nossa própria evolução espiritual. Espíritos mais evoluídos, maior liberdade. Espíritos menos evoluídos, menor liberdade. Por causa disso é que a clarividência sonambúlica não é comum nem infalível. Muito menos se pode contar com sua infalibilidade quanto mais se desvia do objetivo proposto pela natureza e quanto mais se faz dela objeto de curiosidade e experimentação. Ou seja, a clarividência pode ser induzida e modificada pela pessoa, dependendo dos objetivos dela. Se eu sou um médium clarividente sério, que tem a minha mediunidade voltada exclusivamente de acordo com parâmetros altamente elevados, ela vai ter um grau de fidedignidade maior. Se, porém, eu sou uma pessoa que uso a minha mediunidade de maneira irresponsável, eu sou induzido por forças internas e externas que vão desviar a natureza daquilo que estou vendo. No estado de desprendimento em que se encontra, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos encarnados ou desencarnados. Essa comunicação se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e servem de transmissão para o pensamento, como o fio
serve de transmissão para a eletricidade. Ou seja, quando estou fora do corpo, eu vou encontrar com os espíritos encarnados e desencarnados que também estão fora do corpo, e eu vou estabelecer um contato com eles, e a natureza fluídica da minha emanação eletromagnética, que é a minha aura, vai entrar em contato com a aura de outros espíritos, e estes conteúdos eletromagnéticos, que são os componentes dos fluidos perispirituais, vai servir de comunicação entre um espírito e outro, formando dessa maneira uma rede de comunicação entre espíritos fora do corpo físico, através do eletromagnetismo de suas auras. O sonâmbulo não tem, portanto, necessidade de que o pensamento seja articulado pela fala. Ele o sente e o adivinha. É o que o torna extremamente impressionável às influências da atmosfera moral em que está. É também por isso que uma assistência numerosa de espectadores, e principalmente de curiosos mal intencionados, prejudica o desenvolvimento dessas faculdades que se recolhem, por assim dizer, em si mesmas, e não se desdobram com toda liberdade, como numa reunião íntima e num meio simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas produzem sobre o sonâmbulo o efeito do contato da mão sobre a planta sensitiva. Então, em lugares onde existe um desequilíbrio entre as pessoas que compõem uma reunião mediúnica, este desequilíbrio, resultado dos antagonismos, das diferenças, das pessoas que têm reservas de comportamento um em relação ao outro, mágoas, maledicências, ódios, maus sentimentos, isto interfere e inibe as relações mediúnicas mais sinceras, mais adequadas, que se recolhem, elas simplesmente deixam de existir. Ele usa aqui a expressão de que ela encolhe como se fosse uma planta sensitiva, que você encosta a mão nela e ela encolhe imediatamente. Assim também acontece com a mediunidade. Então, reuniões mediúnicas têm que ser realizadas por pessoas que são simpáticas entre si. O sonâmbulo vê, às vezes, seu próprio espírito e seu próprio corpo. São, por assim dizer, dois seres que lhe representam a dupla existência, espiritual e corporal, e, entretanto, se confundem pelos laços que os unem. É aquela situação em que a pessoa, em desdobramento, ele sai do corpo e olha para o corpo e diz: meu corpo está lá e eu estou aqui. Nem sempre o sonâmbulo se dá conta dessa situação, e essa dualidade faz com que muitas vezes fale de si, como se falasse de outra pessoa. É que às vezes é o ser corporal que fala ao espiritual, e outras é o ser espiritual que fala ao corporal. Isso acontece quando o médium em desdobramento, o corpo dele começa a falar. E você começa a perguntar para aquele corpo ali, onde você está? E ele diz: eu estou em tal lugar. É aqui próximo? Ele pode dizer: não, é num lugar muito longe. Onde é? É uma cidade distante que ele vai falar o nome. Ele está num outro lugar, ou no plano espiritual, muito longe fisicamente do lugar onde está o seu corpo. Mas ele está falando através do corpo. Você está conversando com ele, mas é através do corpo dele. E uma outra situação também acontece ao ouvir o que você está falando através do corpo físico, do ouvido, esta comunicação se dá com ele à distância. Então o espírito está noutro lugar, mas ele ouve você porque os ouvidos dele estão ouvindo o que você está dizendo e está transportando a informação, aquilo que você está perguntando, para ele que está muito longe daquele local. Por isso, o espírito adquire um acréscimo de conhecimento e experiência
a cada uma de suas existências corporais. Ele os esquece em parte durante sua encarnação, numa matéria muito grosseira, mas sempre se lembra disso como espírito. É por isso que certos sonâmbulos revelam conhecimentos além da instrução que possuem, e até mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. A inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando acordado, não interfere, portanto, em nada nos conhecimentos que pode revelar. De acordo com as circunstâncias e o objetivo a que se proponha, pode tirá-las de sua própria experiência, na clarividência das coisas presentes ou do conselho que recebe de outros espíritos, ou ainda de seu próprio espírito, que, podendo ser mais ou menos avançado, pode então dizer coisas mais ou menos certas. Então imagine a situação. Em outras vidas eu fui uma pessoa que estudei muita ciência, vim para este corpo físico atualmente e eu não trouxe comigo esses conhecimentos como lembranças objetivas. Eu não lembro do que eu aprendi, mas tudo que eu aprendo eu nunca perco, porque estes conhecimentos ficam armazenados no meu inconsciente, ou seja, no meu perispírito. Eu nunca perco aquilo que aprendi. Mas às vezes eu reencarno numa situação complicada, às vezes tendo até conteúdos genéticos que não me permitem dar vazão a tudo que eu sei, a todo o conhecimento que eu tenho. E não tenho ainda a oportunidade de estudar, porque se eu estudasse, fosse para uma faculdade, então ali sim eu teria condições de despertar aquilo que está armazenado em meu perispírito. Mas essas coisas, às vezes, elas são tiradas de nós dependendo da natureza kármica de nossa encarnação. Mas quando eu estou em estado de desdobramento e vou para o plano espiritual e posso falar com as pessoas através do meu corpo que está ali dormindo, eu, afastado do corpo, desperto mais aqueles conhecimentos que estão abrigados em meu inconsciente. E aí posso falar de coisas que dizem respeito a conhecimentos muito antigos, que dizem respeito a tudo que eu aprendi em outras vidas. Existem espíritos em desdobramento que revelam muito conhecimento e muita sabedoria, coisa que eles não têm enquanto estão acordados, porque estão retirando de seus conteúdos perispirituais aquele conhecimento que ele naturalmente não tem condições de desenvolver por conta das dificuldades desta vida atual. E o outro detalhe é que existem médiuns em desdobramento que estão em contato com outros espíritos. Antigamente, médiuns em desdobramento podiam, inclusive, dar receitas. Mas porque alguém lá, um médico desencarnado, em contato com ele no plano espiritual, examinava um paciente encarnado e ditava para ele receitas, remédios que eram escritos por quem estava conversando com ele e podiam então fazer essas receitas. E nesse caso, este conhecimento de medicina não estava relacionado ao conhecimento do médium nesta vida, ou às vezes nem em outras vidas, mas alguém, um médico desencarnado, uma outra pessoa, estava ali dizendo para ele qual remédio tomar e como deveria. Pelos fenômenos do sonambulismo, tanto o natural quanto o magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e independência da alma e nos faz assistir ao espetáculo sublime da liberdade que ela tem. Assim, nos abre o livro de nossa destinação. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que ele vê, mas não pelos olhos do corpo. Vê a si mesmo e sente-se transportado para lá. Há, portanto, naquele lugar algo dele, e esse algo, não sendo seu corpo, só pode ser sua alma ou espírito.
Então sou eu que saio do corpo e vou até um lugar e sou capaz de ver o que existe ali. Enquanto o homem se perde nas sutilezas de uma metafísica abstrata, é incompreensível para pesquisar as causas de sua existência moral. Deus coloca diariamente ao alcance de nossos olhos e de nossas mãos os meios mais simples e evidentes para o estudo da psicologia experimental. O êxtase é o estado em que a independência da alma e do corpo se manifesta de maneira mais sensível e torna-se, de certo modo, palpável. Lembrando que o êxtase é aquele estado em que o espírito ele vê os mundos superiores. Ele é capaz de projetar-se para além do seu corpo físico e até mesmo do mundo em que ele está habitando. E vê os mundos superiores onde vivem os espíritos superiores. No sonho e no sonambulismo, a alma percorre os mundos terrestres. No êxtase, penetra num mundo desconhecido, dos espíritos etéreos evoluídos, com os quais entra em comunicação sem, entretanto, ultrapassar certos limites que não teria como transpor, sem romper totalmente os laços que a ligam ao corpo. Sente-se no estado resplandecente, completamente novo que a circunda. Harmonias desconhecidas na terra a arrebatam, um bem-estar indefinível a envolve. A alma desfruta por antecipação da beatitude celeste e pode dizer que põe um pé sobre o limiar da eternidade. É um estado também conhecido como consciência cósmica universal, ou qualquer um de nós em estado profundo de oração, num estado de percepção profunda, onde há uma integração entre o ser criado, que sou eu, e o Criador, que está presente em todas as coisas. E nesta integração plena, eu rompo os limites do meu corpo físico e visualizo a resplandecência da natureza superior do universo em que eu habito. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo, ou seja, o corpo fica inerte. Tem apenas, por assim dizer, a vida orgânica e sente que a alma está a ele ligada, apenas por um fio que um pequeno esforço extra faria romper para sempre. É possível, sim, que um espírito em estado de êxtase não queira voltar e permaneça lá. É uma escolha, ele não quer voltar. Porque aquele instante, aquele chamamento foi tão profundo que ele não deseja mais voltar. É algo tão forte, tão intenso, que eu não quero mais retornar para o mundo físico. E é possível, nesse caso, que alguém queira permanecer no plano espiritual, e o que vai acontecer com isso é que esse corpo irá morrer. Nesse estado, todos os pensamentos terrestres desaparecem, para dar lugar ao sentimento puro, que é a própria essência de nosso ser imaterial. Inteiramente envolto nessa contemplação sublime, o estático encara a vida apenas por uma paragem momentânea. Para ele, tanto o bem quanto o mal, as alegrias grosseiras e misérias aqui da terra, são apenas incidentes fúteis de uma viagem cujo término que à vista o deixa feliz. Isso é o estado de consciência cósmica, conseguido através da meditação profunda. Somente os espíritos em estado de meditação profunda conseguem atingir este nível de integração com as forças sublimes que envolvem todo o universo. É quando o ser encarnado ou desencarnado consegue despertar Deus que está dentro de mim. Deus não está em nenhum lugar, ele está dentro de mim. E ao entrar em estado profundo de meditação, eu vou aos poucos chegando no estado de êxtase, então eu desperto Deus que está dentro de mim. Os estáticos são como os sonâmbulos.
Sua lucidez pode ser mais ou menos perfeita e seu próprio espírito, conforme for mais ou menos elevado, estará também igualmente apto a conhecer e compreender as coisas. Há neles, algumas vezes, mais exaltação do que verdadeira lucidez, ou, melhor dizendo, sua exaltação prejudica sua lucidez. Este é um grande problema para todos nós que ainda não temos uma maturidade emocional perfeita. Porque quando nós chegamos próximo da luz plena, nós emocionamos. E ao nos sentirmos emocionados, nós distanciamos da lucidez plena. A lucidez plena só pode ser alcançada por espíritos que unem razão e emoção numa coisa só. Eu vejo, eu me sinto extasiado, mas eu não me emociono, porque eu racionalizo para compreender e não para chorar. Porque quando eu começo a chorar, eu desequilibro. E o desequilíbrio impede que eu tenha lucidez plena, no estado de pleno êxtase. É por isso que suas revelações são frequentemente uma mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e absurdas, ou até mesmo ridículas, por conta da emoção. O médio em desdobramento vai subindo, subindo para os padrões superiores, mas ele emociona. É a mesma coisa que em desdobramento eu encontro com um ente querido desencarnado e ao invés de optar por estar na presença daquela pessoa, conversando coisas necessárias e úteis, importantes, eu acabo chorando de emoção e prejudico o nível da comunicação com o desequilíbrio emocional. Os espíritos inferiores se aproveitam frequentemente desta exaltação que é sempre uma causa de fraqueza quando não se sabe reprimi-la, para dominar o estático. E se fazem passar aos seus olhos com aparências que o prendem a ideias e preconceitos que têm quando acordados. Isso representa uma dificuldade e um perigo, mas nem todos são assim. Cabe a nós julgar friamente e pesar suas revelações na balança da razão. São aqueles médiums que entram em estado de desdobramento, vão para o plano espiritual, mas são pessoas que são baldas de conhecimento, não têm conhecimento. E ao chegar naquele lugar, elas veem o mundo espiritual e se envolvem em emoções, em conceitos pré-estabelecidos, que são preconceitos, e acabam modificando toda a natureza daquela comunicação que poderia ser tão boa, mas não vai ser porque aquela pessoa não tem a capacidade de manter-se em equilíbrio e não tem o conhecimento que venha a embasar aquilo que ela está fazendo no plano espiritual. A emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido como dupla vista ou segunda vista, que dá àqueles que dela são dotados a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites de nossos sentidos. Eles percebem coisas distantes em todas as partes onde a alma estenda sua ação. Eles a veem, por assim dizer, pela visão ordinária ou por uma espécie de miragem. Então, aqui Allan Kardec fala sobre a clarividência, que é um estado de emancipação da alma, só que esse estado de emancipação da alma a pessoa vê. A emancipação da alma se manifesta às vezes no estado de vigília, enquanto a pessoa está acordada, e produz o fenômeno conhecido como dupla vista, ou segunda vista, ou vidência, ou clarividência, que são sinônimos, que dá àqueles que dela são dotados a faculdade de ver, ouvir e sentir além dos limites de nossos sentidos, estando acordado. Não é o caso do sonambulismo ou desdobramento. A pessoa está acordada, está vendo, sentindo, ouvindo.
Eles percebem coisas distantes em todas as partes onde a alma estenda sua ação. Eles a veem, por assim dizer, pela visão ordinária e por uma espécie de miragem. No momento em que se produz o fenômeno da dupla vista ou clarividência, o estado físico do indivíduo é sensivelmente modificado. O olhar tem algo de vago, olha sem ver. A fisionomia toda reflete um ar de exaltação. Constata-se que os órgãos da vista ficam alheios ao processo porque a visão persiste, apesar dos olhos fechados. Então, na dupla vista, na clarividência, esta emancipação que estende para muito longe as nossas capacidades, para muito além do nosso corpo físico, não adianta fechar os olhos nem tapar os ouvidos, porque não se está vendo ou ouvindo pelos órgãos físicos, mas através do perispírito. Essa faculdade parece, para aqueles que dela desfrutam, tão natural como a de ver. É para eles uma propriedade normal do seu ser e não lhes parece excepcional. O esquecimento se segue, em geral, a essa lucidez passageira da qual a lembrança, cada vez mais vaga, acaba por desaparecer como a de um sonho. Alguns casos são assim, outros não. Às vezes a pessoa conserva a lembrança, outras não, porque quando ela está em estado de emancipação da alma, ela pode perceber coisas que estão conscientes na sua mente naquele momento, mas quando o tempo vai passando, ela vai perdendo a lembrança daquilo que viu em estado alterado de consciência. O poder da dupla vista ou clarividência varia desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. No estado rudimentar, dá a certas pessoas o tato, a perspicácia, uma espécie de certeza em seus atos, que se pode chamar de precisão do golpe de vista moral. Existem pessoas que na visão é como se ela tocasse, é como se ela sentisse. No estado de dupla vista, ela pode inclusive sentir cheiros, tato, gosto, paladar, sons, tudo misturado numa percepção única. E isso acontece enquanto ela está acordada. Ela não está dormindo. Seu corpo não está ali completamente apagado sobre uma cama ou um sofá. Não, ela está acordada. Mas isso é um estado alterado de consciência, em que as suas percepções se desdobram para muito além daquilo que ela está vivenciando enquanto está fisicamente acordada. Um pouco mais desenvolvida, este fenômeno desperta os pressentimentos. Ainda mais desenvolvida, mostra os acontecimentos ocorridos ou em via de ocorrer. Aqui já está a situação que envolve as pessoas que têm a capacidade de prever os acontecimentos. São os profetas, os videntes que veem coisas que irão acontecer. E muitos desses são pessoas sérias e que veem tudo com muita fidedignidade. O sonambulismo natural ou artificial, o êxtase e a dupla vista são apenas variedades ou modificações de uma mesma causa. Esses fenômenos, assim como os sonhos, estão na lei da natureza. Eis porque existem desde todos os tempos. A história nos mostra que foram conhecidos e até mesmo explorados desde a mais alta antiguidade, e neles está a explicação de diversos fatos que os preconceitos fizeram considerar sobrenaturais. Então, meus prezados irmãos, estes fenômenos todos estão na nossa vida desde os tempos mais remotos. Desde que a humanidade chegou aqui na Terra, estes fenômenos estão presentes na nossa vida. E o Espiritismo nos trouxe a possibilidade de estudar esses fenômenos, compreendê-los não como alguma coisa sobrenatural, mas como leis naturais, desenvolvimentos de potencialidades que fazem parte de nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Obrigado por você estar aqui conosco.
e até o nosso próximo vídeo.